Roberto, e avaliação de performance também, né? É outro tema que está pegando fogo, né? Porque os ciclos diminuíram, vamos usar sistema, vamos usar OKR, não vai. Roberto, Olha, só é moderno se for com OKR ou não? Dá para ser moderno sem? Eu prefiro o meu com ketchup e mostarda, tá? é claro que O meu quer um queijinho um junto. queijinho, tá bom? Sabia, ela não ia comer ketchup e mostarda. Eu acho assim que esse é um dos ciclos mais importantes, né, na empresa, né? E ao longo do tempo, naquela visão de você definir meta, planejar a meta e atingir essa meta depois de um ano, e depois de um ano você discute se foi bem, se o caminho, como foi feito, realmente surtiu efeito ou não, né? Se distancia muito, né, da realidade, porque se está no dia a dia, só depois que você pensa em meta, né? Isso aí realmente caducou, acho que os ciclos diminuíram, né? E por essa diminuição dos ciclos, até porque existe uma dinâmica rápida que as empresas têm que se mobilizar de uma maneira rápida, E o né? feedback também, né? Se a meta Feedback muda, o tem que ser ciclo rápido, muda. tem que Feedback é ser todo contexto. dia, né? Exato, eu acho que existe até uma dinâmica, eu vi muita gente discutindo que tem que desconstruir o feedback, que o feedback ele não é produtivo, né? Eu acho que o feedback ele tem que ser realmente ao longo do tempo, na dinâmica da relação dos gestores, dos líderes e as suas equipes, né? Mas ele tem que acontecer. Mas o que acontece, assim, quando você falou em relação ao OKR ou metas, acho que existem, de novo, várias formas, né? Mas existe a necessidade de definir de uma maneira clara, né, essas metas em determinado intervalo, elas vão criar o resultado para a empresa. Então, esse processo de construção é um processo muito crítico, né, que a RH tem que se envolver, né, e, antes de tudo, ele tem que conhecer exatamente como que a empresa funciona, né, como é que ele vai conduzir isso, qual a metodologia melhor para aplicar, né, quais são os indicadores que a empresa tem, se esses indicadores são viáveis, são válidos, né, e fazer e ter a gestão desse ciclo na mão. Né? Então, para isso é bom, claro, ter plataformas Ô, que... Roberto, inclusive para as empresas que são menores, às vezes não tem um RH tão estruturado, né? Esse talvez seja junto com cultura e engajamento, mas esse é um tema muito importante, né? Independente do tamanho. O que você acha? Eu acho que sim, né? Porque claro que o grau de sofisticação aumenta quando você tem muito mais recursos, né? Você pode ter uma grande plataforma onde você vai registrar os resultados da área de vendas, como é que isso combina em relação ao valor gerado para a empresa. Quer dizer, tem formas. Mas quando a gente vê outras empresas que não estão nesse grau de sofisticação, né, você pode sim estabelecer de uma maneira inteligente e inovadora, é um processo de gestão de metas, né? E fazer a conexão. A pessoa tem que estar conectada dia a dia se o que ela faz está dando resultado. Né? Eu acho que esse é um mindset. Eu não gosto de usar muitos clichês, mas esse é o mindset. É clichê, mas é mudar o jeito que a gente pensa as coisas, né? É ampliar a visão. E aí, para ampliar a visão, você acha qual que é a importância de incluir todo mundo nessa história? Nós vivemos outras realidades, né? Muitas vezes esse tema de performance, de metas, ele ficava muito restrito a um grupo, às vezes comercial, às vezes um grupo de liderança. Como é que você vê hoje? Eu acho que tem que incluir todo mundo nessa história e colocar todo mundo no mesmo foco. O que você acha? Eu acho que sim, eu acho que na dinâmica de construção de metas, né, tem que existir, sem dúvida, as metas cruzadas, né, as metas que elas são, existe a responsabilidade compartilhada, né, então isso é uma Ainda coisa mais quem que trabalha com cada vez mais é projetos, né? Quem exigido. está mais estruturado nos squads, nas metodologias. Tudo interage Né? o tempo inteiro, né? Essa história de ficar cada um no seu quadradinho não Mas faz mais esse, sentido, esse é o né? ponto, né? Como é que você faz isso? Né? O processo de discussão já é complexo, o processo de gestão em si e responsabilização, se você tem uma meta compartilhada e uma pessoa atendeu o que foi exigido, a outra não atendeu, como é que você vai avaliar o projeto em si? Então, é complexo, então o RH tem que pensar exatamente nas melhores ferramentas e ter
né, uma visão sempre aberta, né, de como construir essa gestão, a gestão da performance.